Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma conferência da 18ª edição do Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Eu sou o professor Danilo Garnica Cimini, da Universidade de Ribeirão Preto, e tenho a honra de apresentar a professora Karina Gouveia, da Federal de Pernambuco. A sua fala terá como tema Populismos, Estado de Exceção e a Militarização da Política. Então, desde já eu passo a palavra à professora Karina e depois nós abrimos para os comentários e perguntas de vocês. Professora, à vontade. Olá, professor Danilo, boa noite a todos e a todas. Queria agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra fazer parte do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Ao que me parece, o maior congresso organizado no campo da pandemia do mundo. Então, queria agradecer especialmente ao coordenador, professor Wagner Menezes, e não só ao professor Wagner Menezes, mas a toda a equipe que compõe o Congresso e que estão empenhados em fazer deste um congresso histórico, um congresso importante, um congresso que está alcançando pelo menos 23 países. Todos os estados do Brasil participando, então é muito gratificante compor essa equipe e fazer parte desse time. Danilo, um grande prazer conhecê-lo. E, sem mais delongas, né, já que estamos um pouco atrasados, eu vou conversar com vocês um pouco sobre a complexidade desse tema. Né? O tema populismos, estado de exceção e militarização da política é um tema que tem sido desafiado, né, nos últimos tempos, e essa é uma pesquisa que já está finalizada, né? É uma pesquisa desenvolvida com um professor de ciência política chamado Castelo Branco, Pedro Emílio Vilas Boas Castelo Branco, que é do IESP-UERJ. Na verdade, nós conglomeramos nessa pesquisa que criamos juntos, estabelecemos juntos, uma perspectiva de direito comparado, direito constitucional comparado e da ciência política, porque é o que envolve os dois campos. Então, para que tenhamos uma pesquisa um pouco mais forte no campo da densidade teórica, unimos a ciência política, o direito constitucional e o direito internacional público. Então, eu vou começar a conversar um pouco com vocês apresentando o populismo, a categoria, e depois conversando um pouco sobre estado de exceção e toda essa cadência de sentidos, né? A ideia, então, é fornecer um cabedal, um instrumental teórico dessa relação existente entre populismos, estado de exceção e a militarização da política. É importante definir que a nossa construção teórica chegou a uma definição do que é populismo. E nós centralizamos a definição em populismos. Então, utilizamos o termo no plural. E isso, por que nós resolvemos fazer isso? Para que se tenha uma aplicação em qualquer contexto, seja ele cultural ou político distinto. Estamos a viver uma das maiores crises mundiais deflagradas pela pandemia da Covid-19, que está espalhando sofrimento a nível global. Né? A pandemia, portanto, ela justifica a implementação do estado de exceção, tanto nos níveis interno e externo. Alguns autores, como a recente publicação de Agamben, que fala no possível estado de exceção global. Eu não acredito muito nisso, né? mas penso que vale a pena a citação. A execução, né, do estado de exceção, invariavelmente, ela vai afetar tanto as atividades civis, econômicas, políticas, restringindo direitos e impondo limites às liberdades. Portanto, a gente está a navegar num campo de experimentalismos com instrumentos normativos, tanto ordinários quanto extraordinários, e a materializar estes experimentalismos no campo do contexto político específico e das ações governamentais. Então, parte-se da premissa, né, de que a crise pandêmica inserida no estado de exceção é um forte terreno para potencializar a legitimação de regimes políticos populistas, ou, como diz Schiavelli, governanças populistas. Regimes autoritários na democracia, eles tendem a intensificar algumas variáveis, e dentre elas, a militarização da política.
Quando a gente fala em populismo, né, primeiro que a gente tem um amplo leque semântico e um leque semântico tão amplo que os teóricos ainda não chegaram a uma definição do que é populismo. Primeiro que eles apresentam, eles dizem, afirmam que populismo ele captura, né, a degradação incremental das estruturas e substâncias da democracia constitucional liberal. Portanto, seria a ascensão de novas formas de atuação governamental e que tem atuado persistentemente para enfraquecer os princípios democráticos de forma gradual e muito sutil, porque ele utiliza de todas as ferramentas do sistema liberal para entrincheirar o seu poder. Aí nós estamos a falar, então, portanto, principalmente aí, a partir da década de 90, né, do surgimento de ondas populistas. E essas ondas populistas, elas foram estudadas a partir de vários perfis teóricos. Né? É importante que se diga que na conjunção dessas teorias, a gente tem aquela ideia de que nós temos a ascensão de líderes carismáticos, que não se dizem políticos, e que pretendem ser o novo Messias, o novo salvador da pátria, né? Aquele que vai... ele nasce do desencanto, ele nasce da população adormecida, que não acredita mais na política, no sistema político, né? Eles nascem, então, desse comportamento social, desse comportamento de descrédito da população, da massa da população, na democracia, no sistema representativo. Eles não se dizem políticos, de forma alguma, porque políticos são todos corruptos, mas, por outro lado, eles utilizam de comportamentos antiliberais. Né? A gente fala que eles estão a transformar aquilo que se chama de governança democrática, né? Principalmente aquela governança democrática instituída pela ONU, né, pós Segunda Guerra. Bom, o campo teórico ele costuma conversar um pouco sobre a definição de populismos, tanto com vários perfis diferentes. Né? Então, a gente tem o perfil ideológico de Ernesto Laclau, a gente tem o perfil, o sistema político-ideológico de Jack Balkin, a gente tem a ideologia do terror enquanto patologia de sistema totalitário de Hannah Arendt, a gente tem transformações constitucionais autoritárias de Toff, constituições populistas de David Landau, populistas e democracias liberais e liberais de Tax Papas, abordagens reativas e estruturantes de Ana Micaela. Então, a gente vai ter aqui uma ampla gama de estudos teóricos que tentam definir populismos. Né? Mas temos um ponto de insurgência e um ponto de convergência dentre essas categorias, que seria aquela categoria de Gabor Toff, quando ele estabelece algumas características de populismo. Então, nós vamos dizer que populismo seria... ele pertence à democracia constitucional, ele utiliza do sistema majoritário em vez do sistema consensual, ele é voltado para as massas populares em vez de priorizar as elites políticas, ele é nacionalista em vez de cosmopolita, ele é iliberal em vez de liberal, ele é religioso em vez de secular. Então, todas esses conceitos teóricos conseguiram, Toff conseguiu representar dentre essas características de populismos. Né? Mas eu penso que seria um pouco mais importante, né, a gente falar de como o populismo se insurge e o que nós definimos como populismo. O populismo, portanto, ele se manifesta no limbo do liberalismo. Toda a promessa do liberalismo, toda a promessa que o liberalismo não conseguiu cumprir, ele fez com que cidadãos, né, desiludidos, desacreditados, começassem a votar e se insurgir contra o próprio liberalismo. E aí nós começamos, então, na verdade, o que se percebeu no campo político e social, que foi o confronto polarizador, em vez do confronto da promoção do consenso. A eleição de Donald Trump, por exemplo, ele refletiu isso, né? Um grito de sobrevivência em função do seu ponto de apoio, onde nós tivemos ali cidadãos americanos, brancos, confortados por sua Bíblia, sua nação e seu fuzil. Então, na verdade, a gente acabou
estabelecendo uma nova métrica para aquilo que representava populismos. E essas ondas de populistas já foram representadas por inúmeros autores, na Argentina, em 46, com Juan Perón, Andreas Papandreou, em 81, na Grécia, Alberto Fujimori, em 90, no Peru, Silvio Berlusconi, em 94, na Itália, Viktor Orbán, na Hungria, em 98, Hugo Chávez, em 98, na Venezuela, Rafael Correa, em 2006, no Equador, Donald Trump, em 2016, e, por fim, Jair Messias Bolsonaro, eleito em 2018 no Brasil. É preciso afirmar e dizer, né, o que eu e Pedro definimos como populismos. Nós chegamos a uma inflexão semântica depois de quase 2 anos de estudos concentrados em populismos e conseguimos afirmar que populismos ele tem uma natureza conceitual e instrumental e podem ser definido como iliberalismo democrático com propriedades variáveis. Né? Ele vai representar um certo tipo de ideologia, discurso, estratégia, mobilização ou ação política no contexto cultural e político específico. Ele vai se decantar através de movimentos, formais ou informais, ou seja, ele vai utilizar o próprio instrumento normativo para materializar o seu movimento, ou informal, né? Ou seja, os seus próprios grupos, os seus próprios aliados, de forma direta ou indireta, dentro do próprio sistema democrático, por um líder carismático e que necessariamente representa uma força anti-establishment. Ou seja, ele vai repousar suas crenças em instituições morais e éticas com a finalidade de legitimar um regime político populista. E aí, sob o manto da soberania popular e da democracia. Muito bem, veja isso. A gente pode perceber, né, que dentre todo esse arcabouço teórico, as propriedades variáveis elas podem se manifestar através de movimentos, diretos, indiretos, formais ou informais. E aí a gente consegue capturar o movimento do líder populista para legitimar a governança populista. Então, a gente tem, por exemplo, mobilizações políticas e culturais e ideológicas distintas, intimidação à imprensa livre, rejeição do resultado das eleições, enfraquecimento e ataques às salvaguardas institucionais, utilização maciça de serviços de inteligência, de controle de dados e de vigilância, polarização da política por líderes carismáticos, rotinização do carisma, discursos retóricos e demagogos com particularidades e estilos de comunicação extremista e violenta, comportamentos antidemocráticos, uso retórico de políticas e ações governamentais, exploração do sentimento popular de descrédito nas instituições, da pauta e agenda política segregacionista, uso sistemático do ambiente midiático em plataformas sociais como WhatsApp, Twitter, Facebook, uso e impulsionamento desenfreado de desinformações e fake news, subversão do processo constitucional e da rejeição das regras do jogo, tolerância e encorajamento à violência, do uso excessivo de referendos, da propensão à restrição das liberdades e da cultura, do uso do moralismo político e religioso, da governança populista e do mais dramático de todos eles, na nossa concepção, que é o uso do poder militar na política e da militarização da política. Então, por isso que a gente adentra, né, no campo das variáveis, do contexto de populismos, com a militarização da política. É importante perceber que no campo do estado de exceção, né, você aqui já vai ter um desequilíbrio entre o que representa o direito público e o que representa o fato político. Né? E essa é a primeira consideração que a gente precisa ser feita quando a gente fala do estado de exceção. Porque o estado de exceção está associado a um caso atípico, a uma ameaça existencial para o Estado, que não representa aquela rotina política e jurídica do Estado. Né? A exceção ela vai aparecer de forma totalmente absoluta quando essa situação vai permitir a criação de normas próprias, feitas exclusivamente para o estado de exceção, porque não existe uma norma aplicável ao caos, né? Então, a gente vai aplicando normas no campo extraordinário e extraordinário. E
E não é exatamente isso que acontece na guerra, não é, Danilo? A gente tem esse problema, né? Decidir no estado de exceção, ele contém inúmeros elementos de subjetividade com largo espectro e instrumentalidade que, do ponto de vista que se toma a decisão e aplica, operacionaliza-se, né? E essa é uma decisão importante porque ela pode existir tanto para o bem do sistema quanto para o mal do sistema, tanto para produzir bons resultados quanto para produzir maus resultados, ou seja, resultados antidemocráticos. E esse é o grande problema, né, do estado de exceção, deflagrado pela crise da pandemia, porque a pandemia acabou por justificar a implantação do estado de exceção, o estado de emergência, e isso acabou por deflagrar, principalmente em alguns países, uma mudança do regime populista para o regime autoritário, né? O que se pode perceber, né, que nesses casos não estão só a restringir liberdades com o fim de salvaguardar ou restaurar a ordem e a segurança pública, mas com o intuito específico de entrincheirar poder, ou seja, de instituir tanto uma governança populista quanto uma governança autoritária, né? E isso traz, né, um problema para o sistema democrático e para a erosão e corrosão do sistema democrático. O que aconteceu, por exemplo, com o ministro Viktor Orbán da Hungria, que conseguiu fazer com que o parlamento, né, fosse controlado pelo seu partido, e ele suspendeu a ação do parlamento, ou seja, ele está atuando, legislando via decretos e medidas provisórias. E isso atribui-lhe, né, um efetivo poder de soberano, schmittiano, clausewittiano, aquele poder de soberano, né, de pauta, de entrincheiramento na guerra. Por que a gente trabalha um pouco, né, dentro dessas questões? Primeiro porque a conjugação desses eixos, né, estado de exceção, populismos e militarização da política, ela pode resultar em sérios retrocessos sociais. E aí você pode ter imposição de medidas desproporcionais para a manutenção do estado de exceção, você pode ter a expansão dos poderes do executivo, você pode ter a derrogação dos direitos humanos e fundamentais não derrogáveis, como aqueles previstos pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, você pode ter a limitação da liberdade eleitoral e de justiça, você pode ter o uso excessivo da força policial ou militar, e você pode ter a legitimação do regime político populista. Desde a deflagração do regime do estado de exceção e da emergência em saúde pública global decorrente da pandemia da Covid-19, nós já temos alguns países atuando com o alerta de bandeira negra, que seria Cuba, China, Bahrein, Eritreia, Suazilândia, Hong Kong, Jordânia, Líbia, Marrocos, Omar, Palestina, Somália, Sudão do Sul, Síria, Tailândia, Uzbequistão, Vietnã, Índia. O que acontece aqui? A deflagração do estado de exceção estão potencializando medidas discriminatórias, liberdade de informação jornalística, punição excessivas por violar a quarentena, batalha entre os poderes, violação do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, limitação do poder executivo, limitação do poder legislativo e limitação do poder judiciário, e, por fim, a militarização da política. O que significa exatamente, né, para nós, para mim e para o Pedro, a militarização da política e como é que isso tudo se decanta já para a gente chegar aqui ao final da palestra? Eu peço desculpas por estar falando um pouco acelerado, mas é que o tema tem uma densidade, uma complexidade, né? Mas só para esclarecer, para tentar entender o que significa a militarização da política do ponto de vista teórico. A gente, por vezes, tem uma explanação da militarização da política sem muita densidade de carga teórica e carga semântica, e isso acaba por trazer, por banalizar o termo, né? Por um lado, você pode ter a polarização da política banalizando o termo, mas então a gente vai tentar trazer aqui um conceito teórico mais denso para que a gente possa perceber
o que representa efetivamente a militarização da política. A militarização da política ela vai constituir um indicador, na verdade, que é uma propriedade variável de populismos, pelo qual se poderia avaliar o equilíbrio e desequilíbrio da relação civil-militar, que são intrínsecas às democracias ocidentais por meio do movimento populista. A expansão da participação dos militares em diversos âmbitos da vida social, desvinculada da sua função principal de defesa, poderia representar uma pavimentação para a atuação na arena política de um possível risco de inversão do equilíbrio democrático da balança civil-militar. A gente vai perceber isso, por exemplo, quando o plenário do TCU aprovou por unanimidade uma proposta de fazer um levantamento da quantidade de militares da ativa e da reserva ocupando cargos civis no governo do presidente Bolsonaro, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, numa entrevista ao Roda Viva, já tinha feito esse alerta, né? O risco da militarização dos setores civis. O ministro Bruno Dantas, do TCU, ele disse o seguinte, que considera importante que a sociedade saiba exatamente quantos militares ativos e inativos ocupam atualmente os cargos civis, dados os riscos de desvirtuamento das Forças Armadas, ou seja, da função principal determinada pelo artigo 142, considerando seu papel institucional e as diferenças entre os regimes militar e civil. O governo Bolsonaro, né, nos primeiros 9 meses de mandato, tinha 2.500 militares no primeiro, segundo e terceiro escalão. Atualmente, os militares ocupam cerca de 36% dos principais postos do comando do Executivo, controlando 22 ministérios, de acordo com Fernando Frazão, da Agência Brasil. O último levantamento feito pelo G1, em julho de 2020, identificou 6.157 militares da ativa e da reserva em cargos civis no governo. O que significa que nós temos, né, essa quantidade exacerbada no primeiro, segundo e terceiro escalão do governo Bolsonaro. A militarização da política, já que eu tenho aí pelo menos 4 minutos para finalizar, né? A militarização da política ela pode se decantar quando se passa funções tradicionalmente destinadas aos civis a militares. Mas a principal distorção, Danilo, no nosso entendimento, é atribuir a militares a instância decisória das questões políticas mais importantes do país, como o caso, por exemplo, da securitização da saúde, né? É você estabelecer o campo da força militar na saúde, que seria o campo o campo da expertise sanitária, e não da expertise da defesa e da segurança pública. E, nesse sentido, há um desvirtuamento da relação civil-militar, uma conversão, né, da relação militar-civil. A gente sai da civil-militar e passa para militar-civil. Seria uma subordinação do civil ao militar, do presidente ao general. A guerra deixa de ser o desdobramento da política e a política passa a ser comandada pelos militares. É um condicionante para que o estado de exceção possa se naturalizar a qualquer momento, né? Nós entendemos que os generais eles não dialogam na crise e quando são submetidos ao Estado, suas relações são totalmente verticais, porque eles não são democratas na sua formação, né? E é aí que existe um outro problema. Quando a guerra deixa de ser controlada pela política, ela pode se voltar para o campo interno, né, para a caça ao inimigo interno. Ela se volta contra o próprio povo, como já ocorreu no Brasil em outros tempos, e está ocorrendo no campo do estado de exceção. E aqui eu vou dizer não só da securitização da pandemia, mas da utilização das Forças Armadas no campo do estado de exceção. Ou seja, a gente tem a transformação da pandemia em um problema de defesa e segurança pública e não um problema sanitário. E essa pandemia e essa propensão, ela pode produzir 3 ameaças à democratização. A produção de uma resposta mais violenta estatal, a contribuição para o desequilíbrio contínuo de prioridades com recursos dirigidos a medidas repressivas e coercitivas de combate à pandemia, e o gradual implemento da governança populista.
Então, nós entendemos que esse é um dos grandes problemas da militarização da política, que é uma propriedade variável de populismos, né? E não é possível, né, estabelecer o garante para as Forças Armadas no que tange às instituições democráticas e ao sistema democrático. A gente acredita que a fonte de legitimidade ela está concentrada na autoridade civil e que submete a autoridade militar através das eleições. E eis aí o campo, né, do sistema democrático. Muito obrigada. Obrigado, professora, pela brilhante exposição. Aqueles que desejarem, né, fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu vou colocar dois tópicos aqui, professora, aproveitar a sua presença como especialista no assunto. Em relação ao populismo, né, alguns autores, alguns professores aqui no Brasil, como, por exemplo, o professor Guilherme Casarões, né, da FGV, ele trabalha com esse populismo na política externa. Então, queria saber sua opinião sobre isso, né, se a nossa política externa brasileira hoje é uma política externa populista, né, e também que a senhora falasse um pouco sobre o famigerado artigo 142, né, da Constituição, que o professor Ives Gandra, enfim, chegou a falar sobre um possível papel moderador das Forças Armadas, né, enfim, a meu ver, eu acho que não tem muito fundamento, né, mas, como especialista, eu gostaria de ouvir sua opinião também sobre esse tópico. Danilo, Obrigado, vamos professor. lá, a questão voltada especificamente, né, para o campo da política externa, no Brasil, eu penso que nós militarizamos a política externa também, né? E esse é um grande problema. Essa discussão já aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique Cardoso já trouxe essa discussão, e eu acredito que com o professor, falando, inclusive, da militarização da política externa, e não é só a militarização da política externa, mas a questão de se implementar uma outra propriedade variável do governo populista brasileiro, de Bolsonaro, que é a moralização política e religiosa. Então, nós temos dois campos problemáticos no campo da política externa populista brasileira, né, que é a potencialização do moralismo político e religioso, e que tem trazido um problema extremamente sério e grave no campo das relações externas, das relações diplomáticas. Nós sempre tivemos uma relação diplomática muito ponderada, né, uma relação diplomática focada no campo do consenso. Nós sempre fomos considerados moderadores no campo das políticas internacionais, e acabamos agora sofrendo algumas retaliações, principalmente no campo da política externa. A gente pode citar um exemplo, que foram os confrontos que ocorreram com relação ao governo chinês, né? Nós sempre tivemos uma grande... nós temos um grande... um trabalho importante no campo da política externa com o governo chinês. Nós sempre fomos aliados ao governo chinês, e ele representa uma grande parcela para a economia brasileira, e nós tivemos um problema, né, com um problema diplomático, não só com o governo chinês, com outros governos. Me parece que acabamos de ter um outro problema diplomático nos Estados Unidos, mas eu penso que sim, que a política externa populista ela também é capaz de trazer um grande retrocesso e potencializar a degradação da estrutura do sistema democrático brasileiro. O outro ponto que você levantou, né, foi com relação ao artigo 142, com relação ao texto publicado pelo professor Ives Gandra Martins, que é um professor que a gente respeita absolutamente, um clássico professor, mas penso que uma ideia um pouco equivocada, né? Porque se pensarmos do ponto de vista do que representa o poder moderador da Constituição de 1824,
a gente vai perceber que a natureza do poder moderador, ela jamais poderia ser enaltecida e trazida para o Estado contemporâneo. Porque o poder moderador, embora ele tenha, ele possa parecer, né, ter aquele influxo de que ele moderaria os poderes, né, de que ele levaria consenso entre os poderes, harmonia entre os poderes, o poder moderador, a partir da Constituição de 1824, né, ele era um poder absoluto, soberano, ele estava acima de todos os poderes. Ele saía, ele tem inclusive uma pauta equivocada que não poderia ser chamado de poder, porque ele jamais está dentro do sistema da teoria da separação dos poderes de Montesquieu. Montesquieu não previu um quarto poder, né, porque o poder visto aí da teoria da separação dos poderes do final, meados do século XIX, ele não previu um quarto poder. Os poderes eles estariam hierarquicamente no mesmo nível, com funções distintas, a partir de um sistema específico desenvolvido aí pelos federalistas, né? Madison, Hamilton e Jay. Jamais poderíamos trazer ou pensar na figura de um quarto poder num sistema da teoria da separação dos poderes. É importante dizer, né, também que as instituições democráticas, nós tivemos um efeito backlash muito importante no sistema democrático brasileiro, porque embora, né, se possa ter pensado na possibilidade das Forças Armadas utilizar, né, sozinha, sem a batuta da autoridade civil, sem a determinação da autoridade civil, qualquer tipo de movimento em defesa das instituições democráticas, nós tivemos uma reação institucional extremamente grande, aquilo que a gente chama de efeito backlash. E o efeito backlash do sistema brasileiro, ele tem sido muito interessante, porque há reações tanto das organizações em prol da democracia, há reações tanto há um ativismo político do Supremo Tribunal Federal em defesa das instituições, e há um ativismo do Congresso Nacional em defesa das instituições, com o intuito de não permitir que a governança populista do atual governo se materialize. Então, eu posso pensar, né, que quando se atribui efetivamente o papel de garante das Forças Armadas a partir da utilização do 142 da Constituição Federal, isso é um equívoco teórico, é um equívoco com relação à teoria da separação dos poderes, e jamais ele poderia ser utilizado sem provocação ou sem a autoridade civil para atuar em qualquer departamento no sistema democrático brasileiro. Eu acho que as Forças Armadas, ela tem tido, não há que se negar que as Forças Armadas, ela tem tido um papel absolutamente importante no campo da pandemia, no campo da desinfecção, no campo do auxílio e da comunicação entre o governo federal, os estados e os municípios, no campo no campo subsidiário de apoio logístico e estratégico, mas como força subsidiária, não como força, como um papel aqui de garante das instituições. Ele não está atuando, ele está atuando como uma força subsidiária, né? O que representa efetivamente o equilíbrio da relação civil-militar e o que representa efetivamente aquilo posto no artigo 142. Penso que atribuir como garante é um desvirtuamento do artigo 142 da Constituição. Tenho profundo respeito pelo professor Ives Gandra, mas penso que ele foi um pouco infeliz nessa colocação, porque o próprio conteúdo semântico-teórico não permitiria um movimento iliberal no campo do sistema democrático brasileiro. Obrigado, professor. Eu sei que estamos já no limite do tempo, mas a Cris Gaiato, nossa, só para finalizar aqui, e se a senhora quiser fazer as considerações finais, a Cris Gaiato pergunta: professora, alguns estudiosos apontam que o autoritarismo está se expandindo não só no Brasil, mas em outros estados. Qual é a sua visão sobre isso? O que poderia estar causando esse movimento? Eu sei que a pergunta é bem complexa,
Mas, só para finalizarmos, então, professora. Veja só, Cris, é verdade, né? Eu penso que nós estamos a vivenciar a terceira onda populista, e essa é a principal preocupação do constitucionalismo comparado atualmente, né? Atualmente a gente vive, né, o Estado, essas ondas populistas, e que é um problema, né? Porque a onda populista, na verdade, a gente precisa pensar o seguinte, que podemos ter um líder populista autoritário e um líder autoritário populista, o que não se confunde, né? Porque o líder populista, ele ainda está no campo do iliberalismo democrático, já o líder autoritário, ele já está no campo do totalitarismo. Por que a gente pensa que isso está se expandindo? Há algumas convergências de sentidos que diz o seguinte, que a democracia liberal, né, o sistema democrático liberal, ele falhou. A gente está vivendo o 13º ano de decadência democrática. E quando a gente fala em decadência democrática, significa que o sistema democrático ele não conseguiu cumprir com as suas promessas, né, que são aquelas promessas decantadas no próprio sistema. Obviamente que isso acabou por corroer, né, algumas instituições democráticas e potencializar o exercício de degradação de outras, como, por exemplo, da corrupção desenfreada, como, por exemplo, da crise da segurança pública, como, por exemplo, de grandes retrocessos sociais. Então, a gente está vivendo essa decadência democrática já passando. Existe um palco de estudo importante, um banco de dados importante, que é mapeado pela Freedom House. Então, se você der uma olhada na Freedom House, ela vai começar a mostrar para você, né, que nós estamos a viver o 13º ano de decadência democrática. E isso reflete retrocessos sociais, um potencial maior para a desigualdade, o alto número de corrupção, o alto número de violência urbana, de mortalidade, ou seja, a segurança pública falhou, nós falhamos com o sistema penitenciário, nós falhamos com nós estamos a viver no liame, né, do estado, da deflagração do estado de coisas inconstitucional, no sistema da saúde, no sistema da educação, no sistema da moradia. Então, tudo isso acaba por potencializar dois problemas. O primeiro é o descrédito na população. A população não acredita mais no político. A população diz, o político não mais me representa. Político é tudo corrupto. Odeio político, não quero mais político. Então, a gente potencializa a crise do sistema democrático. Por outro lado, isso acaba por enaltecer os grandes messias, aqueles que surgem do nada, que se dizem grandes salvadores da pátria e que não se dizem político. Né? A primeira ferramenta de cooptação da massa desacreditada é justamente essa. Eu não sou político, político é tudo corrupto e eu sou o grande salvador da pátria justamente porque não sou político. E isso leva a população a estabelecer, né, e a mudar os regimes políticos. Então, a gente vai perceber que no mundo inteiro nós tivemos uma mudança de regime, do regime de esquerda para o regime de extrema-direita, para o regime de direita mais conservador. Então, você vai vendo uma mudança de regime. E acontece que a mudança de regime ela não traz só a possível instituição de um governo populista. Porque a gente não pode falar que o governo populista ele é só de direita. Porque existem governos populistas também de esquerda. Mas o que se tem potencializado, né, são os regimes populistas de direita, extremistas, mais extremistas, né, mais segregacionistas, aquele que se identifica mais com identidade, com patriotismo, com segregação, né, com polarização, aquele que coloca em campo amigo-inimigo. Nós estamos naquele campo de Estado soberano absoluto, amigo-inimigo. Se não está do meu lado, é meu inimigo. Então, eu vou segregar, eu vou violentar, eu vou agredir. Então, eu penso que um dos grandes problemas, primeiro que Stephen Levitsky já falou um pouco sobre isso, né? A crise do sistema democrático, ele é um potencializador para as eleições de grandes messias que não se dizem políticos e que, no fundo, são populistas e autoritários. E isso acaba por
denegrir, por degradar, por entrincheirar aquilo que se denomina como populismos. Muito obrigada pela sua pergunta, Cris. Obrigado, professora. Gostaria de agradecer à Academia Brasileira de Direito Internacional pelo convite, na pessoa do professor Wagner Menezes, a professora Karina Gouveia pela brilhante exposição, foi um prazer conhecê-la. Fiquem ligados, fiquem online, que teremos novas conferências. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas, muito obrigada, foi um grande prazer, nos vemos em breve.